dia. Muito obrigada, doutor Sérgio. Agradeço o gentil convite da Sônia e da OAB para poder participar aqui dessa manhã de debate. Certamente, pela qualidade que presenciei aqui desde que eu entrei, está sendo realmente uma manhã muito preciosa para todos. Eu vou apresentar rapidamente os nossos três palestrantes. O professor Carmona deve estar entrando, não sei se estou vendo ele aqui, são muitas carinhas de muita gente, e aí já passo pelo adiantado da hora, e para a gente ser britânico, como foram as Fernandas e Natália, já passo para os nossos tópicos, né? A gente vai conversar hoje com a professora Flávia Bittar, que é advogada, sócia da Flávia Bittar Advocacia, especialista em Direito Arbitral e Internacional pela Universidade de Milão e é vice-presidente da Camarbe. Teremos também o professor Carlos Alberto Carmona, que ingressa em seguida, doutor pelo Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito, especializado em Processo Civil e Direito Internacional na Faculdade de Direito de Nápoles. E o professor Ricardo Apriliano, que é doutor e mestre em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da USP, coordenador e professor do curso de pós-graduação Lato Sensu Direito USP-AASP e secretário-geral do IBDP. Como a nossa temática hoje é de arbitragem, a gente fez a seguinte escolha de recorte. Fizemos 4 provocações, 4 temas, subtemas dentro do grande tema, em que teremos alguém deles respondendo à provocação e o professor Carmona, claro, comentando sempre em todos os temas, como é de gosto dele costumeiramente. Então, ele deve estar entrando, mas para a gente não atrasar, porque sabemos que tem um painel em seguida também, eu vou endereçar já a primeira provocação, que é para a professora Flávia, e aí a gente começa, assim que ele entrar, ele já certamente entrará com seus comentários preciosos. Flávia, a gente fez esse recorte justamente para, como o público pode ser bastante heterogêneo, né? A gente vai entrar depois em questões talvez mais pontuais, mas a nossa primeira provocação seria uma mais geral e mais global, justamente para introduzir a temática, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre como é que a gente configura o que são os conflitos mais adequados para a contratação da jurisdição arbitral e não da jurisdição estatal, já que a gente está num painel que se preza a falar de desjudicialização, né? E qual é esse contorno em termos de temáticas envolvidas e de valores necessários. Obrigada, Flávia. Obrigada a você, Ana. Bom dia a todas e a todos que nos ouvem. Gostaria inicialmente de agradecer imensamente o convite que me foi formulado pela OAB Pinheiros, na pessoa da doutora Sônia Frugoli, que foi quem me fez o convite inicial, doutor Sérgio Vieira. É um prazer enorme estar aqui com vocês, entre colegas e amigos que eu tanto admiro e que eu tanto gosto. Bom, Ana, eu vou falar até rápido, né? Para aproveitar que o Carmona não está aqui, porque debater com o Carmona é um desafio muito grande, né? Então, quem sabe eu vou ficar livre dessa das considerações dele, mas eu acredito que também ele deve estar entrando. Pois bem. Eu acho que, inicialmente, a gente, até mesmo considerando o que você disse sobre a diversidade dos ouvintes, primeiro é importante lembrar para que serve a arbitragem, né? A arbitragem, ela vem como um meio extrajudicial de solução de conflitos, é um contencioso, né? Bem diferente da mediação, é uma briga, digamos assim, né? Assim que, ó, chegou o Carmona bem para começar a ouvir as minhas considerações que ele vai debater depois. Bom dia, professor Carmona. Então, a arbitragem, ela é um contencioso, assim como o contencioso judicial, com as suas particularidades, né, bem melhor do que o contencioso judicial, devo dizer, mas brincadeiras à parte, é um litígio, não é? É bem diferente da mediação e bem diferente do DRB. E a arbitragem, ela se presta a resolver conflitos de natureza patrimonial disponíveis. Então, são os litígios empresariais por excelência, basicamente os litígios oriundos de contratos, os litígios de natureza societária. Temos aí uma possibilidade da arbitragem na área do consumo e na área trabalhista.
temos agora a novidade do momento, que é a arbitragem para resolver questões tributárias. Isso aí é um capítulo à parte, acho que demandaria todo um outro webinar para a gente conversar a respeito. Mas é importante e também lembrar que hoje não há mais dúvida a respeito da possibilidade do uso da arbitragem com os entes da administração pública, devido à alteração feita na lei em 2015. Mas é importante dizer que, por mais que a gente goste da arbitragem, que muitos de nós viva da arbitragem, a arbitragem ela não é a solução para todos os males e muito menos para ajudar a desafogar o poder judiciário. A arbitragem, eu acho que é uma premissa muito importante, isso eu falo isso desde que eu comecei a falar de arbitragem há 20 anos, que a arbitragem ela é uma alternativa para o usuário, ela é uma possibilidade para aquele jurisdicionado, para aquele usuário do sistema, utilizar um outro meio de solução de conflitos e não o Poder Judiciário. Então, eu nunca vi, não vejo, eu acho que isso nunca será uma medida, uma salvação do sistema, digamos assim, né? E em relação à adequação, Ana, que tipo de conflitos seriam mais adequados, né? A primeira reação que a gente vê muitas vezes dos empresários, né, dos usuários finais e dos advogados, alguns advogados, é que o valor seria uma premissa, né? Mas eu acho que o valor ele não pode ser a única questão a ser avaliada. É claro que litígios de valor extremamente baixos, né? Você vai pegar ali, às vezes, uma briga, uma dívida entre vizinhos, um problema que custa ali R$1.000, R$2.000, enfim, às vezes realmente é complicado, mas na minha visão, o mais importante é a natureza do conflito, né? Um conflito que demande um julgamento especializado, que no meu modo de ver, a particularidade mais importante da arbitragem é justamente essa especialização do julgamento e do julgador, e a celeridade no que diz respeito aí, sempre em comparação ao Poder Judiciário, porque a gente sabe que a arbitragem, principalmente em casos mais complexos que demandam uma instrução probatória mais longa, não tem sido tão célere como gostaríamos. Mas é claro, isso é culpa dos advogados, não dos árbitros, tá, gente? Isso também é uma outra provocação que eu faço, uma outra discussão. Mas é claro que, gente, como eu disse, o valor acaba influenciando, porque muitas vezes o advogado, quando ele redige o contrato e coloca a cláusula compromissória, ele pensa que o valor não justifica. E aí não coloca a cláusula de arbitragem, porque ele não avalia, ele não pensa lá na frente todos os tipos de conflito que podem surgir em decorrência daquele contrato. E como eu disse, nem sempre baixo valor significa baixa complexidade, né? Por exemplo, casos às vezes que chegaram a mim de litígios, às vezes societários de pequenas empresas, valor baixo envolvido, mas extremamente complexos e difíceis de serem resolvidos, né? E que talvez se tivesse no Poder Judiciário estariam lá batendo cabeça, literalmente, por anos e anos e anos, sem conseguir resolver um problema que na arbitragem eles conseguiram resolver rápido, mas eu mesma, quando estava avaliando o valor do litígio vis-à-vis o valor das custas que foram pagas, eu falei, nossa, eles pagaram quase o valor do litígio, de custas, né? Enfim. Mas como o meu tempo aqui já está quase se esgotando, eu vou dizer diretamente aonde eu acho que a arbitragem realmente é o melhor caminho. Eu acho que assim, os litígios de natureza internacional como um todo, aí muito em razão da questão da neutralidade do foro, né? Nenhum dos contratantes internacionais se sente confortável de submeter a solução do seu futuro conflito ao Poder Judiciário de um ou de outro, o que acaba se aplicando também para as arbitragens com o poder estatal, que também a gente percebe que o particular, né, o investidor, muitas das vezes, ele vai se sentir mais confortável resolvendo seus litígios fora do sistema estatal. As disputas contratuais envolvendo construção, infraestrutura, mineração, que são extremamente complexas e tem uma instrução probatória muito específica e que aquilo que a gente vê em arbitragem não acontece no Poder Judiciário, né, até mesmo por uma questão de particularidade do sistema mesmo. Ó, gente, meu prazo.
Botei aqui para tocar. Bom, então, assim, só a última consideração que eu queria fazer, até para incitar o debate aí e ouvir o que o Carmona tem a dizer sobre isso, é, a respeito dos litígios na área trabalhista e na área do consumo, né? A gente sabe que existe uma discussão a respeito. Na área trabalhista, eu acho que eventualmente pode ser um bom caminho para a solução dos conflitos envolvendo os funcionários de alto escalão, apesar de que a justiça trabalhista é uma justiça muito rápida, pelo menos aqui em Minas, porém é uma justiça que tem uma tendência favorável ao trabalhador, de modo que para as empresas pode ser realmente uma solução muito melhor do que para o funcionário, fora essa questão da celeridade, e a questão do consumo, que eu ainda sou muito cética, particularmente, eu acho que o nosso sistema atual não está preparado para a arbitragem de consumo, sou bastante cética, acho que corre um risco, às vezes, de uma banalização do Instituto, e também acho que a gente teria que ter um pouco mais de tempo para discutir sobre isso, mas eu encerro aqui e fico aqui pronta para ouvir os comentários do professor Carmona. Obrigada. Obrigada, Flávia. Professor Carmona, eu já lhe apresentei antes do senhor entrar, não que houvesse necessidade disso, e a gente prometeu seguir o painel anterior da Fernanda Levi, Fernanda Tartucci e Natália, e sermos rígidos no horário. Então, passo a palavra nos comentários. Eu, como não estava aqui, eu não concordei com isso, então eu não tenho nenhum comprometimento com essa história, não. Olha, eu só quero avisar que eu entrei atrasado por culpa do Rica, porque ele me disse que eu tinha que entrar 11 horas e eu estava aqui cutucando meu computador quando eu recebi um e-mail, falei, tá atrasado, a culpa é dele, porque, na verdade, eu estava planejado para as 11 horas. Bom dia a todos. Desculpem o pequeno atraso. Não, vamos manter, sim, o horário. Quando nós dividimos os temas, a ideia era que cada um ficasse com um tema. Mas eu gosto dos 4 temas. Então, eu falei, não, eu quero falar dos 4 temas. Aí, o jeito que eles arranjaram de me colocar nos 4 temas é me colocar como debatedor. É o privilégio da senioridade. A gente vai ficando velho e fica... Enfim, as pessoas não conseguem argumentar com você. Você diz que quer, e pronto, as pessoas se adequam a você. Então, eu estou gostando muito dessa terceira idade, porque pelo menos esse privilégio eu tenho, eu faço do jeito que eu quero. E as pessoas têm um pouco de medo de me contrariar, né? Vai que eu tenho um baque, alguma coisa assim. Então, eu achei muito bom. A Flávia disse uma coisa muito certa, que, em última análise, arbitragem não é para tudo, nem é para todos. Está muito certo. Agora, a gente tem que tomar cuidado com algumas expectativas. Eu mesmo vou dizer que eu sempre fui um arbitralista comedido, no sentido de dizer que a arbitragem é adequada a determinados tipos de litígios. E eu adequava a arbitragem a litígios mais sofisticados, a litígios de valor um pouco maior, porque a arbitragem não é barata. E a Flávia tem razão. Quer dizer, uma questão ligada a um direito societário, mas uma questão de pequeno valor, talvez para a arbitragem seja excessivo, as partes vão pagar muito caro. É verdadeiro. Entretanto, eu começo agora a recuar um pouco nessa minha perspectiva ao verificar que há órgãos arbitrais que estão se dedicando ao middle market, quer dizer, a estas questões que são de potencial mediano. Por exemplo, franchising. Quer dizer, a gente pode até pensar, poxa, mas franquia, será que franquia e arbitragem combinam? Olha, combinam bem. Se você tiver um órgão arbitral ágil, se você tiver um órgão arbitral cujo custo seja compatível com estas questões de franquia, se você pensar que as questões que podem eventualmente colocar os franqueados contra o franqueador são questões que acontecem ou se repetem em vários contratos, o agrupamento destes franqueados para litigar com o franqueador e resolver de uma vez algum embate contratual pode ser extremamente interessante, economicamente viável. Então, eu deixaria um pouco, assim, as partes à vontade com relação à utilização da arbitragem para os seus contratos, lembrando apenas que a arbitragem não é barata e que a arbitragem impõe uma conduta diferente dos litigantes. Enquanto, a la Calamandrei, né? Calamandrei dizia isso, enquanto o litigante no processo judicial chega lá para o advogado com um pacote, coloca o pacote na mesa dele e vai embora, na arbitragem não é assim. Quer dizer, o sujeito que se envolve em arbitragem vai necessariamente continuar envolvido mesmo com o advogado. Em outras palavras, o advogado vai o tempo todo exigir do seu cliente
participação, porque ele vai precisar de informação do cliente, ele vai precisar de muita reunião, ele vai precisar de entrevista com testemunha, coisa que, eventualmente, o advogado faz de maneira muito mais diluída no processo judicial. Então, é uma outra mecânica. A Flávia mencionou também en passant, e ela nem quis entrar muito nesse assunto, no que fez muito bem, a arbitragem tributária. Gente, a arbitragem tributária é uma não arbitragem, não tem nada que ver com arbitragem. Então, não se confundam, e eu detesto essa coisa de manga de comer e manga de camisa. As pessoas estão chamando de arbitragem tributária um mero procedimento administrativo, não passa disso. Então, é preciso abstrair um pouco desta ideia de que a arbitragem é uma panaceia para todos os males. Não é. E na área tributária, podem esquecer, a arbitragem não vai florescer, e se a arbitragem acontecer, talvez tenha apenas o nome de arbitragem, travestindo, na verdade, um procedimento administrativo, como acontece, por exemplo, na legislação da ANP, onde existe lá uma arbitragem internacional, que é um procedimento administrativo, como acontece no regulamento da ANEEL e da Anatel, onde se trata de arbitragem, que também é um procedimento administrativo. Então, vamos deixar isso de lado, vamos dar outro nome, um procedimento administrativo agilizado, mas não vamos chamar de arbitragem para não confundir as coisas. Então, a arbitragem vai bem, sim, neste mercado intermediário. Pode ser, como a Flávia disse, a questão das arbitragens trabalhistas. Eu nem vejo, Flávia, uma questão de desenvolvimento da arbitragem por conta do mau funcionamento da justiça do trabalho. Eu acho que não é por aí que a arbitragem trabalhista vai se desenvolver. Mas imagine, contratos trabalhistas sofisticados, eu acho que tem tudo a ver com arbitragem. Eu não imagino contratos de 11, 12 mil reais, porque é isso que diz a CLT, eu acho que é até um investimento um pouco fora de propósito. Nós queríamos, na reforma de 2015, era a comissão de 2013 e a lei de 2015, nós queríamos arbitragem para contratos trabalhistas mais sofisticados. O presidente da República vetou esse dispositivo, falou, não, arbitragem trabalhista não é uma boa coisa. Ao mesmo tempo, ela aprova a CLT nesse dispositivo que fala de uma arbitragem possível para contratos de 11, 12 mil reais. Quer dizer, esse é o país da esclerose, né? Mas a arbitragem para relação trabalhista de 12 mil reais, não acho viável, nem acho interessante. Mas uma arbitragem para contratos internacionais, um gerente que, por exemplo, seja mandado para o Brasil, para uma multinacional, para trabalhar aqui durante algum tempo, estes contratos mais sofisticados e a arbitragem tem tudo a ver. Aí eu acho que a arbitragem pode se encaixar de maneira adequada. Bom, de qualquer maneira, a autorização já tem. Eu acho que isso é que é importante. Que o legislador não fique criando bloqueios, que o legislador abra portas. Essa é a ideia de um sistema multiportas funcional, que as partes possam escolher. Então, está bem. Eu acho que está bem colocada a arbitragem trabalhista no sentido de que é mais uma porta, mais uma opção. Mas que ninguém se iluda, né? Não vamos usar a arbitragem trabalhista para pequenas questões, como não vamos usar a arbitragem trabalhista para pequenas questões de consumo. Entretanto, não se esqueçam, a relação de consumo não é só a relação de valor pequeno. Eu posso ter, eventualmente, uma relação de consumo que envolva valores bastante expressivos. Seriam, talvez, para estes casos que a arbitragem vai poder se desenvolver. Não está proibido. E isso é bom. Não haver proibição. Pronto. Posso fazer eu sei que não é a hora de falar, mas só para pegar essa questão que o Carmona falou da esclerose do sistema, né? Agora existe um projeto de lei tentando mudar a CLT para tirar a autorização que eles mesmos colocaram, né? Então, realmente uma maluquice. Vamos ver onde isso vai parar. Obrigada, gente. Eu ia fazer só um brevíssimo comentário para dizer que o professor Carmona, como sempre, tem razão até nessa questão da franquia também. Eu já tive a oportunidade de trabalhar como árbitra em alguns de franquia, em que você descobre no curso do procedimento que ele é muito mais complexo, inclusive financeiramente, do que aparentava ser, né? Às vezes a gente tem pedidos contrapostos do franqueado versus um fornecedor, e o valor vai se agregando, a complexidade vai se agregando, e faz realmente sentido a gente ter esse tipo de contrato discutido na arbitragem. Não sei se o Ricardo quer fazer algum comentário ou se passamos ao segundo tema por conta do tempo. Me diga, Rica. Bom dia a todos. Quero primeiro saudar a Sônia e o Paulo
prazer em vê-los, muito obrigado pelo convite e tantos rostos conhecidos e tantos amigos assistindo. Eu quero falar, sim, 10 minutos, mas eu vou falar uma frase. Eu acho que, assim, né, um evento, nós somos todos, a comunidade jurídica está aqui. Acho que o desafio das advogadas e dos advogados, entre esses aqui que foram ditos, achar o conflito, ver o modelo de solução, talvez, assim, e aí com duas providências adicionais aí. Qual a instituição arbitral que você vai escolher? Qual é o custo do serviço que ela cobra? E se ela tiver um preço razoável, o caso pudesse ser resolvido, por exemplo, com prova documental, ou mesmo com uma audiência não tão longa, e se ele tiver uma complexidade que autorize você ter um árbitro único, você acabou de baratear muito o procedimento e você tem uma solução especializada. E aí, provavelmente, o exemplo da franquia volta à tona, porque você tem boas soluções dadas por árbitros únicos em casos de franquia. Não precisa de 3, não precisa de perícia, não precisa de um troço gigante que custa, evidentemente, na proporção, muito mais caro. Então, conhecer o mecanismo um desafio que os advogados têm que ter para propor a solução mais adequada lá naquele contrato, mesmo não sabendo qual é o litígio que vai surgir dele. Obrigada. Bom, vou para a segunda provocação, então, que tem a ver aqui com acesso à justiça, cautelar pré-arbitral, e vou fazê-la para a Flávia uma vez mais. Flávia, a gente queria conversar sobre cláusulas arbitrais, em que a parte escolhe efetivamente a existência do árbitro único para tratar das suas eventuais medidas cautelares pré-arbitrais necessárias, né? Inclusive, coloca uma câmara em que seu regulamento preveja a existência desse árbitro único também, com os requisitos que cada uma das câmaras especificamente prevê, e na hora da necessidade de utilizar, a minha provocação é a seguinte: mesmo que ele tenha feito essa escolha prévia pela utilização do árbitro de emergência, se ele resolver ir ao judiciário estatal com a autorização que a lei de arbitragem dá nos artigos 22 e seguintes, ele poderia ir ao judiciário estatal para essa medida cautelar pré-arbitral, ou ele necessariamente tem que se valer do árbitro de emergência que ele escolheu prioritariamente? Bom, essa é uma questão aí já bem mais polêmica do que a primeira, né? E eu vou dar a minha opinião aqui, correndo o risco de ser bastante criticada, mas enfim. Bom, primeiro eu acho que, só para contextualizar, a gente teve também um rearranjo do sistema, né? Eu acho que em 2015, eu acho que os membros da comissão foram muito felizes ao esclarecer o tratamento das medidas cautelares. Isso já era pacificado pela jurisprudência e pela doutrina, mas eu acho que veio de uma forma muito feliz essa definição mais clara na lei, né? No sentido de que antes da constituição do tribunal arbitral, a competência pode ser do judiciário para resolver as cautelares, mas uma vez instituída a arbitragem, constituído o tribunal, a jurisdição, então, ela dos árbitros. O árbitro de emergência é um mecanismo que foi criado fora do Brasil, não é uma questão que surgiu aqui no nosso ordenamento jurídico, em que, efetivamente, as partes, se escolherem o opt-in, né, que a gente fala, né, que realmente elas afirmando a sua intenção de submeter o conflito àquele regulamento e deixando claro a sua opção. Isso aí depende muito do regulamento de cada Câmara, né? Eu acho que também só em breves considerações, em algumas câmaras você tem que dizer expressamente que você quer aquele árbitro de emergência, e em outras câmaras é o contrário, você tem que dizer que não quer, enfim, mas uma vez feita a escolha pelo árbitro de emergência, eu acho que deve prevalecer a escolha. Na medida em que o princípio basilar da arbitragem, eu acho que onde ele se fundamenta é a autonomia da vontade das partes. Nós temos aqui no artigo 2º, parágrafo 1º, o dispositivo diz que as partes poderão as partes escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, e aqui eu me permito interpretar que seriam as regras de direito
material e também as regras de direito processual, de forma que... E temos também, na minha visão, para suportar essa minha opinião, o artigo 5º da Lei de Arbitragem, que prestigia a arbitragem institucional e, por consequência, prestigia a escolha das partes por aquele determinado regulamento. Então, se as partes fizeram uma opção consciente, aí eu retomo o comentário que o Rica fez na sua fala anterior, de que é necessário que o advogado compreenda o litígio, que ele compreenda, que ele conheça o regulamento, porque uma vez assinada a cláusula compromissória com aquele regulamento, ele está praticamente, ele está se vinculando ao regulamento e faz parte, inclusive, da própria... Essas regras, elas fazem parte do próprio contrato assinado pelas partes, na cláusula compromissória, né? Ele fica incluído na cláusula compromissória, né? As regras daquele regulamento. Então, eu entendo que se as partes optaram por um regulamento que assim dispõe, no meu entendimento, ele deve ser, o ato de emergência, ele sim deve ser acionado se houver a necessidade de uma medida cautelar antes da instituição do procedimento. Porém, pode haver casos em que não se pode esperar nem mesmo a instituição do ato de emergência. Porque o ato de emergência, por mais que seja um procedimento emergencial, e as câmaras realmente são muito ágeis na Constituição e tudo, demora ali umas 48 horas, às vezes até um pouco mais, né? Entre o pedido na Câmara e a identificação de um ato de emergência, e mais, o ato de emergência, ele abre um contraditório prévio, né? Pelo que eu estudei, eu tive a oportunidade de já atuar, e, enfim, a gente não encontra isso na arbitragem como um todo, né? É muito difícil a concessão de uma medida cautelar sem a oitiva da parte contrária, que muitas vezes no judiciário você consegue uma liminar sem o contraditório, né? Então, eventualmente, aí eu acho que isso tem que ser muito justificado e tem que ser provado que a medida era tão urgente, mas tão urgente, que efetivamente não era possível aguardar sequer a instituição do ato de emergência. Então, até economizando um pouco meu tempo aqui para sobrar mais tempo para os debates, essas eram as considerações que eu queria fazer sobre o assunto. Obrigada, Flávia. Carmona, se não me engano, acho que você tem uma opinião diferente sobre isso, inclusive sobre o aspecto do viés financeiro, né? Do acesso ao judiciário versus o custo do árbitro de emergência. Mas então, passo para você. Na verdade, o ato de emergência, ou a opção pelo ato de emergência, quando for o caso, não revoga o artigo 22A da Lei de Arbitragem. Ou seja, sempre, e independentemente de qualquer justificativa, vai haver uma demora na na nomeação do ato de emergência. Quer dizer, peguem, por exemplo, o regulamento do CANSA-CBC, Fiesp, ou o regulamento da CCI. Quer dizer, eu vou nomear o sujeito para árbitro de emergência, as partes vão ser ouvidas para ver se tem alguma coisa a dizer a respeito da eventual revelação sobre o árbitro de emergência. O árbitro de emergência vai ter que dar, eventualmente, explicações sobre ligação com a causa ou com as partes, o que for. Pode haver impugnação. Quer dizer, vai demorar até que ele, afinal de contas, seja investido nesta função, que é uma função precária e provisória, de apenas resolver a questão de tutela de urgência numa arbitragem. Ou seja, sempre, inevitavelmente, isso vai demorar muito mais do que apresentar uma petição inicial e correr para um juiz togado qualquer. Portanto, o fato de a gente escolher o ato de emergência, ou de ele estar no regulamento, seja qual for a opção que a gente tome, não impede que a parte, tendo necessidade de uma tutela mais rápida, uma tutela de urgência, cautelar ou não, vá direto ao Poder Judiciário. Sinceramente, muito mais prático, muito mais eficaz, muito mais eficiente e economicamente muito melhor. Então, por que é que as partes vão optar por um árbitro de emergência? Para que serve, afinal de contas, esse árbitro de emergência? É que, em algumas hipóteses, as partes efetivamente preferem que o ato que toda a questão, todo o litígio, seja realmente tratado de maneira técnica e sigilosa. Então, neste ponto, o ato de emergência é melhor. Ele é melhor porque vai tratar a questão de maneira mais discreta, de maneira mais técnica, portanto, vai evitar um desgaste muito maior das partes que vai ocorrer no Poder Judiciário.
Isso acontece muito nas questões societárias, transferência de tecnologia, onde a questão é muito mais sensível. Mas fora dessas hipóteses, eu vejo com muita desconfiança a vantagem do árbitro de emergência. Além do que, o árbitro de emergência é caro. Quer dizer, se vocês pensarem em termos de custo, no Kansas CBC, vocês não vão pagar menos do que R$40 mil. Na CCI, vocês não vão gastar menos de $40 mil. É muito dinheiro para uma questão, apenas para uma decisão de caráter precário. O Poder Judiciário vai te dar isso de maneira muito mais rápida e muito mais barata. Entretanto, de novo, é ótimo que não haja proibição. É ótimo que haja abertura de mais vias, de mais portas. Entretanto, o que eu vejo, e a minha experiência tem mostrado, o que eu vejo é que as partes têm usado com muito comedimento o árbitro de emergência. E mesmo contratos, cláusulas compromissórias, onde há a opção pelo árbitro de emergência, eu não vejo nenhum impedimento de a parte correr para o Poder Judiciário. Normalmente, mesmo a nomeação do árbitro de emergência demora. E a parte não pode esperar a nomeação do árbitro de emergência por conta da própria urgência da sua decisão. Fica, de qualquer maneira, mais um elemento, mais uma possibilidade para que a parte possa resolver o seu problema dentro do âmbito da arbitragem, sem prejuízo do artigo 22A da lei de arbitragem. Não há nenhum prejuízo. Vejam, o próprio regulamento da CCI é claro quando trata do árbitro de emergência em dizer que a escolha do opt-in, pelo árbitro de emergência, não impede que a parte vá pleitear a medida de urgência no Poder Judiciário quando for necessário. Então, acredito que esta seja a regra. Mesmo com a opção pelo árbitro de emergência, não há impedimento de ir ao Poder Judiciário. Ana. Obrigada. Rica? Não, eu sim, compartilho da visão do professor Carmona. Para quem eu avisei que era às 11, na esperança de que ele de fato atrasasse, porque aí eu ia avisar que era 11h30, porque aí a gente fala, porque senão ele não deixa a gente falar. Mas dito isso, eu concordo, mas quero só ressaltar uma questão, que é assim, o árbitro de emergência, disse bem a Flávia, é uma criação internacional. Na verdade, ele serve para mostrar como o processo arbitral, como a arbitragem, ela é muito boa para ir se ajustando ao longo do tempo às especificidades dos litígios que ela é chamada a resolver. Então, assim, num contexto internacional, essa lógica de eu quero neutralidade, ela também vai ser necessária para a emergência. Então tá bom, então também não serve um judiciário de um país ou outro. Pois não, nós criamos a figura de um árbitro que ele vai ocupar só essa posição, depois ele não fica para julgar o caso. Dá para trazer essa lógica de uma flexibilidade e de um jeito sob medida de solução de conflito. Então, o árbitro de emergência ele é um bom exemplo dessa lógica, não só para essa situação, mas para outras que a gente possa eventualmente cogitar. Obrigada. Minha tendência é, na verdade, concordar mais com a Flávia, porque acho que essas partes deveriam ter feito a lição de casa quando escolheram o árbitro de emergência e colocaram aquela cláusula, né? Deveriam saber que há um custo diferenciado e uma demora diferenciada, e escolheram autonomia da vontade e depois, na hora que chega a necessidade da medida cautelar, elas podem, enfim, resolver tomar uma outra saída que não aquela que foi previamente escolhida, né? Acho que a ressalva aí para mim seria efetivamente a urgência que não pode esperar o lapso de tempo que o árbitro de emergência tem para ser constituído, responder os questionários e poder atuar, mas no mais, minha tendência é que eles deveriam sim seguir o que foi combinado em autonomia da vontade na cláusula. Mas eu vou passar agora a Flávia acho que queria falar uma coisinha. Só uma coisinha rápida. Até pegando o gancho do que o Rica falou, sobre essa questão, muitas vezes, da expectativa criada nas partes, e pegando o exemplo do litígio de natureza internacional, em que realmente a parte, né, de um outro país conscientemente quis afastar a interferência do poder judiciário, né, de um país ou de outro, eventualmente a gente não sabe como é que a nossa jurisprudência vai seguir em relação a isso, né, se vai dizer que, em qualquer caso, não a parte pode ir ao judiciário, mesmo se não provar que a urgência urgentíssima que não pudesse esperar
a constituição do ato de emergência, porque é claro que existem situações que você não prevê na hora da escolha da cláusula, né? E que efetivamente pode acontecer uma situação muito emergencial e realmente não dê para guardar o ato de emergência, mas pode ter outras situações em que seria possível aguardar, sim, né? Então, eu só tenho um pouco de receio se, eventualmente, nossa jurisprudência caminhar num sentido mais flexível, de se perder um pouco da segurança jurídica desse contratante estrangeiro, principalmente, que fez uma opção consciente de realmente não querer uma interferência do Poder Judiciário local. Então, só essa questão aí para reflexão, para nossa reflexão futura. Obrigada. Olha, eu acho que aí, Ana, nós vamos ter um problema, porque a Flávia está sugerindo que a gente classifique a urgência em urgência urgentíssima, em urgência média e urgência leve. E aí Deus nos ajude, porque cada juiz vai classificar a urgência do jeito que achar melhor. Então, se ele achar que a urgência é urgentíssima, ele, juiz togado, vai conceder a medida. Se ele achar que a urgência é média, ele pode achar que não, que ele vai extinguir o processo e vai jogar isso na mão do árbitro. E se ele, juiz, achar que a urgência é leve, ele vai dizer, não tenho nada a ver com isso, vai se virar com a arbitragem. Ora, Deus nos livre desse tipo de classificação, gente. Nós não podemos ficar na mão dessas pequenas nuances, dessas pequenas filigranas, porque senão aí sim é que nós vamos ter um problema de certeza e de previsibilidade. É melhor dizer, como diz a CCI, que, aliás, foram eles que inventaram, né, essa questão de árbitro de emergência nos anos 90, então, eu vou dar crédito à própria CCI. É melhor fazer como a CCI faz, deixar muito claro, a opção pelo árbitro de emergência não exonera o juiz togado, ou não impede a parte de recorrer ao juiz togado quando achar que isso é necessário para resolver seu problema de urgência. Mas, enfim, são aí as opiniões, né? Uma última coisa muito rápida. E nessa sua ponderação, você entende que a parte sequer precisaria explicar ao juiz togado por que está indo, ou seja, sequer precisaria justificar que ela não tem tempo de aguardar o árbitro de emergência ou que ela não tem condições financeiras de arcar. Simplesmente ela pode ir ao judiciário estatal sem necessidade de qualquer explicação prévia. Condição financeira você pode esquecer. Isso não é um argumento sequer plausível. Quer dizer, esse é um problema da parte que optou pela CCI, conhece a tabela, ou optou pela CANCE-CBC, conhece a tabela, ou devia conhecer. Então, esse argumento acho que não tem que ser utilizado. Mas não poder esperar é o único argumento que justifica a jurisdição provisória do juiz togado. Então, para qualquer medida cautelar, o juiz togado só vai te ouvir se você disser não está formado ainda o tribunal arbitral e eu não posso esperar. Porque se o juiz perceber que pode esperar, então não há perigo em mora. Se não há perigo em mora, não tem nem que conceder uma medida cautelar. Não. Quer dizer, isso, claro, eu quis dizer a escolha do judiciário versus o árbitro de emergência. Você acha que ele precisaria justificar que ele não consegue aguardar o de emergência? É o mesmo problema que se coloca para qualquer medida de urgência. Se eu for a um juiz e disser a ele, olha, o tribunal não está ainda constituído, seja o tribunal, seja o árbitro de emergência, não dá tempo de nomeá-lo porque eu preciso de uma medida agora. Se o juiz me responder, pode ficar tranquilo esperando porque não é tão urgente, isso é, desde logo, o indeferimento da sua medida cautelar. Falta o perigo em mora. Então, para que o juiz possa te ouvir, é claro que você tem que dizer, não dá tempo de nomear nem o tribunal arbitral, nem o juiz de emergência. Se eu puder esperar a nomeação do árbitro de emergência, o juiz vai te dizer, você não tem perigo em mora para vir falar comigo. Continua conversando no âmbito da arbitragem. Eu te devolvo para o sistema. Tá? Bom, o terceiro ponto é também um palpitante, esse eu vou endereçar para o Ricardo, que trata do princípio da competência e da vedação às medidas da anti-arbitragem, né? E as cláusulas arbitrais defeituosas. Então, como é que essas três questões elas se conversam? Só antes de propriamente falar disso, os temas que a gente selecionou são todos eles relacionados ao macro tema do evento de hoje, que é a lógica de desjudicialização. A arbitragem é uma solução jurisdicional, mas ela é uma escolha, uma exclusão do poder judiciário. Então, de que forma a gente valida e reafirma essa exclusão? Antes
parte 2. Eu vi aqui no chat que o professor Marcos Paulo de Almeida Salles está nos acompanhando, né? Estava aqui. Então, um abraço ao professor Marcos Paulo. E o que ele perguntou aqui nós vamos falar no próximo tema. Então, fiquem tranquilos. Indo propriamente para o que eu quero dizer sobre isso. As leis de arbitragem em geral e a lei brasileira de arbitragem ela é bem clara, vamos dizer, em linha de princípio, com a seguinte solução. Como você escolheu a arbitragem, você exclui do Poder Judiciário a análise daquele tema, daquela disputa contratual. A ressalva é essa da pergunta anterior. Quando o assunto é urgente, ainda não existe um árbitro, você corre no Judiciário, ou no limite, num árbitro de emergência, e depois você vem para o juiz natural do caso, que são os árbitros. Como a lei faz isso? Ela cria uma figura que é a autonomia da cláusula compromissória. Ela diz, todos os problemas relacionados a esse contrato, inclusive a essa cláusula, são resolvidos pelos árbitros. Então, se você quer que o contrato seja nulo, você vai submeter isso ao árbitro. Ele vai ser o competente para examinar a própria competência. Vale sempre o parênteses de que essa regra é igualzinha no juízo estatal. Quando você acha que o juiz de Campinas não é competente para aquele processo, você fala isso para ele, ou para a juíza de Pinheiros. E ela decide isso, se ela é ou não é competente. E no árbitro, com as arbitragens, é a mesma coisa. O árbitro tem que ser convidado, o tribunal arbitral, a dizer que você não tem jurisdição sobre essa matéria. E se eu excluir do Poder Judiciário e atribuo essa competência aos árbitros, a consequência lógica disso é que ninguém pode judicializar um tema que teve escolha de arbitragem. Só que isso acontece no mundo e acontece no Brasil, muitas vezes é o seguinte, um polo da relação contratual inicia uma arbitragem e o outro judicializa a questão. Então você tem uma corrida do ouro aqui, você tem disputas paralelas. Ou, pior ainda, que é o que exatamente se configura a noção de medidas anti-arbitragem. Alguém vai ao judiciário e diz o seguinte, existe uma arbitragem contratada para esse caso, mas ela não pode se desenvolver, ela não pode ser implementada, eu quero proibir a outra parte de iniciar ou de continuar o procedimento arbitral por motivos tais ou quais. Talvez é o seguinte, a resposta do sistema arbitral seja simples, é assim, essa medida anti-arbitragem não devia ter sido proposta, ao ser proposta, ela simplesmente tem que ser extinta. Mas a vida não é tão simples assim e muitas vezes esses casos se desenvolvem. Então, em termos práticos, você tem algumas situações, eu, por exemplo, vivencio uma atualmente, que tem um tribunal arbitral suspenso, porque o judiciário mandou suspender. Quem pode mandar suspender é o STJ, por uma solução que também, enfim, não vem ao caso se eu concordo ou não, mas eu não concordo, mas o fato é que, para o mundo da arbitragem em confronto com o Poder Judiciário, criou-se a solução prática, adotou-se uma conclusão de que vale para lá o mesmo que vale para conflito de competência entre dois juízos estatais. Ou seja, o STJ disse, eu sou competente para analisar conflitos de competência entre um juízo estatal e um juízo arbitral. Então, quando o tema é judicializado e arbitralizado, isso vai desembocar num conflito de competência, o STJ vai dizer ele vai dizer momentaneamente quem cuida de temas urgentes e depois ele vai tomar a decisão sobre quem é o competente. Ok. Então você tem uma solução sistêmica do conflito de competência para essa concorrência de juízos. Mas vou voltar na minha observação. Quando se trata de uma medida anti-arbitragem, ou seja, aquela que nem precisa da concorrente arbitral. Ela é uma tentativa de dizer a arbitragem não pode existir, não pode prosperar. Essa medida anti-arbitragem, ela viola aquela regrinha a que eu acabei de me referir da competência a competência. Porque você não submeteu isso ao árbitro, que é o competente, e sim ao juiz, que é o incompetente. Qual que é o problema? Qual que é a fenda que existe no nosso sistema e acaba por onde esse tipo de situação acaba prosperando?
quando você tem cláusulas muito defeituosas, cláusulas arbitrais cuja redação não permite você aferir com clareza se essa escolha foi feita mesmo. Tem umas situações que não são tão nebulosas assim, quem de vocês tiver curiosidade, vocês têm que... Teve um caso de alguns anos atrás, gigante, muito rumoroso, que era uma disputa entre duas famílias sócias de um negócio, o caso Gradin envolvendo a família Odebrecht. A cláusula tinha uma redação um tanto ambígua, um dos lados disse, eu não contratei arbitragem, o outro disse, eu contratei arbitragem, demorou anos para que isso fosse resolvido no STJ em favor da arbitragem. Então isso abre ainda um outro subtema aqui, que é as redações ruins de cláusulas, elas podem dar muito trabalho para começar o litígio. Você gasta anos brigando sobre onde brigar e não propriamente quanto ao direito material sobre o qual se quer brigar. Mas o fato é o seguinte, para não avançar demais nos temas aqui, esse é um tema, essa é uma realidade que ela surge principalmente com cláusulas ruins. Quando as cláusulas têm redações ambíguas ou conduzem a uma constatação de que a cláusula não consegue se implementar automaticamente, ela é uma cláusula vazia, ou pior, ela é uma cláusula patológica, aqui é o campo fértil para uma medida anti-arbitragem. A parte, ao invés de tentar uma arbitragem, apesar dessa cláusula um pouco ambígua, ela diz, eu não contratei arbitragem, eu quero proibir esta arbitragem. A solução, regra geral, deveria ser, o judiciário deveria obstar esse tipo de prática, matar esse processo judicial e remeter as partes para a arbitragem. Mas como a vida não é tão simples assim, muitas vezes esse problema persiste e essa discussão vai demorar muitos anos até que ela seja resolvida. Tudo isso para dizer, nós que botamos essas cláusulas no contrato, nós precisamos saber o que fazemos, nós precisamos conhecer minimamente a arbitragem, as redações mais adequadas, e aí eu volto na minha primeiríssima observação, com a indicação das instituições arbitrais mais adequadas para aquele litígio, considerando tema e valor, para evitar que todo esse problema se resolva. Isso aí não é problema que os jurisdicionados criam, são seus assessores jurídicos que criam para eles. Então, o problema é nosso e nós temos que cuidar de não criá-lo e solucioná-lo. É isso, doutora Ana. Obrigada. Olha, a gente tem... Vou perguntar se a Flávia quer fazer algum comentário, se não, a gente passa para o último, que aí a gente consegue fechar todos e ainda sermos britânicos. Olha, para o meu registro aqui, eu comecei a falar 11h30 e terminei 11h39. Então, dos 7 minutos que eu devia ter falado, eu falei 9, tá? Só para confissão. Para meu registro, eu não quero ser britânico de jeito nenhum. Eu sou brasileiro, não tenho nenhum compromisso com sua majestade. Tirando o comentário agora do professor Carmona, claro que vai ter. Estava só perguntando no extra. Carmona. Não, só rapidinho. Eu acho que o Rica tem razão quando ele fala do mundo ideal, porque o artigo 8º, a ideia do artigo 8º da lei da arbitragem, competence, diria que nenhum juiz deve se manifestar sobre a validade da convenção de arbitragem antes de um árbitro se manifestar sobre este tema. Ou seja, existe uma prioridade para que os árbitros se manifestem sobre isso. Mas, gente, às vezes isso não funciona bem. Imaginem que a parte, imaginando que a cláusula é nula, ou que ela não se aplica naquele caso, porque às vezes a questão é de não estar incluída aquela controvérsia numa convenção de arbitragem. A convenção pode até ser uma boa convenção de arbitragem, mas as partes disseram, olha, nulidade do contrato vai para a arbitragem, execução do contrato, qualidade do produto vai para o judiciário. E aí as partes têm uma disputa que não encaixa claramente nem num caso nem no outro. A parte promove a demanda judicial. Será que o juiz, percebendo que naquele caso não se trata de aplicar a arbitragem, será que não é razoável que o juiz desde logo diga, olha, ou a cláusula é nula porque ela é patológica, ou então esta controvérsia não está incluída na convenção de arbitragem, então vamos continuar com o processo? Não é razoável que o juiz diga isso?
Então, a regra que me parece adequada para temperar o artigo 8º da lei de arbitragem, para que não sejamos muito xiitas, é no sentido de que toda vez que o juiz togado verificar ictu oculi, desde logo, sem necessidade de qualquer perquisição, sem necessidade de produzir prova, que não cabe a aplicação daquela convenção de arbitragem, ele pode sim, desde logo, dizer, não, vamos dar andamento ao processo, ou ele pode dizer, não, esta cláusula é absolutamente válida, eu extingo o processo, porque a parte está alegando a validade da cláusula compromissória. Ou seja, por uma questão de mero pragmatismo, está se dando a possibilidade ao Poder Judiciário de inverter um pouco esta regra de prioridade do árbitro para trabalhar com o artigo 8º. Lembre-se, a instituição da arbitragem é cara. Quer dizer, se eu começar uma arbitragem na CCI apenas para que a CCI me diga que a cláusula é inválida, eu vou pagar ali uma quantidade razoável de dinheiro. Será que justifica-se esse prejuízo ou esta perda de tempo? Então, eu acho que esse é o temperamento que se dá para justificar essa colocação que o Rica está fazendo. Ana. Perfeito. E a gente vai ter tempo, então, para a nossa última pergunta, que diz respeito até à provocação que o professor Marcos Paulo fez aqui no nosso bate-papo, justamente sobre tem tido várias decisões, né, do Judiciário Estatal a esse respeito ultimamente, e o mundo arbitral está até um pouco preocupado com essa temática, mas enfim, a gente queria ouvir do Ricardo também, comentários do Carmona e da Flávia, os cuidados que parece que o Judiciário deve ter quando ele analisar as ações anulatórias propostas em face de sentenças arbitrais, né? Especialmente conhecida a impossibilidade da revisão do mérito e, às vezes, a criatividade aí de alguns advogados que acabam buscando saídas que não necessariamente aquelas legalmente admitidas e que são e não alargáveis, digamos assim. Bom, esse de fato é um tema assim, da moda, né? Tá um tema atual. Enfim, algumas coisas podem e devem ser ditas. Uma é que o sistema, o ordenamento jurídico trabalha com esse parâmetro. Existe ação anulatória que serve para controle a posteriori da validade do processo arbitral, e esse controle é exercido em hipóteses taxativas que a lei de arbitragem cuidou. A lei de arbitragem, ela é certa, ela segue atual, os incisos ali colocados são compatíveis com uma noção, com parâmetros internacionais. Não tem nada de errado na nossa lei e não tem nada de errado no modelo de controle. O que é preciso adicionar? Que a arbitragem, como a gente já sabe, é assunto, por assim dizer, morto e acabado, que ela é uma solução jurisdicional. O que nós estamos aqui fazendo é um órgão jurisdicional exercendo a posteriori o controle sobre outro órgão jurisdicional. Isso gera, para os juízes que vão olhar o processo da ação anulatória posterior, um natural comedimento, que é um par seu que, numa solução igualmente jurisdicional, realizou uma atividade jurisdicional e proferiu uma decisão com força de título executivo judicial, com a qualidade da coisa julgada. Então, assim, para o nosso registro aqui, a gente deveria pensar o seguinte: como desembargadores olham, como os desembargadores, ministros, realizam os juízos sobre ações rescisórias. Ele é um paralelo, não é exato, mas é o paralelo mais próximo do que fazem juízes de primeiro grau recebendo ações anulatórias. O que eu quero dizer com isso? Nunca, em hipótese alguma, as ações anulatórias podem ser vistas, lidas com o óculos da revisão do mérito da decisão arbitral. Nem diretamente, que isso é a lei não contempla essa hipótese, mas nem como critério invisível de olhar o caso que está sendo submetido ao judiciário. O Poder Judiciário não tem que ser incomodado com a solução arbitral, ele não deve estar incomodado porque a arbitragem é cara, ou paga bem, ou paga mal, ou o clube é grande ou é pequeno. Não é este o critério para exame de ações anulatórias. Ele é todo formal, ele é todo relacionado à rigidez do processo, garantias processuais que tenham sido observadas.
Então, essa é uma observação importante de fazer, porque assim, isso, como entre nós provavelmente não há julgadores públicos, não há juízes, mas há potenciais advogados e advogadas que se valerão de ações anulatórias, e este é o olhar que tem que ser dado. Para além das... Eu não estou dizendo que nós não temos que defender os interesses dos nossos clientes, ao contrário, né? Isso o professor Carmona sempre diz, advogados defendem interesses dos seus clientes. Mas o sistema trabalha com essas premissas. E se nós rasgarmos o sistema, quebrarmos o sistema e criarmos uma apelação nas arbitragens, nós vamos matar a arbitragem. Outra coisa, apesar de haver uma certa percepção assim, nossa, tem umas ações anulatórias, o judiciário tem anulado mais casos, eu acho que a gente tem que fazer um exercício um pouco mais amplo. Assim. A arbitragem se difunde, tem mais arbitragens, tem mais tentativas de arbitragem serem anuladas, e algumas delas são anuladas. E entre as que são anuladas, a grande questão é a seguinte: o nosso único foco de preocupação são as anulações erradas. Mas as anulações certas, elas são um ótimo remédio para melhoria do sistema. O processo arbitral fajutado, mutretado, em que as garantias não foram observadas, tem sim que ser anulado. Porque o sistema trabalha com esse controle. A ação anulatória serve exatamente para isso. Não existe nenhum método heterocompositivo de natureza jurisdicional que não seja sujeito a controle. O método estatal tem os seus controles, o método arbitral tem o seu. A gente não usa os de um no outro, os de outro no um, mas precisa ter controle. Recebi num grupo de WhatsApp de colegas de profissão uma notícia do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que anulou uma sentença arbitral. Aí, assim, claro, matéria de jornal, você não vai saber, matéria, né, de internet, você não tem todos os detalhes. Mas olha onde começa o problema aqui. A ação foi ajuizada para desconstituir a sentença proferida, vejam lá vocês, pela 5ª Câmara de Conciliação e Arbitragem do Tribunal de Justiça Arbitral e Mediação do Mercosul. Eu não sei quem é o árbitro, ou as árbitras, ou os árbitros, eu não sei quem é o caso, eu não sei nada, mas assim, começou com um nome completamente errado. Um troço desse já não cheira bem, porque assim, ele foi feito para enganar o usuário de que tem uma relação com o Poder Judiciário. Não parece a 5ª Câmara de Direito Privado de algum lugar? O lugar chama Tribunal de Justiça Arbitral. Assim, esse tipo de coisa aqui, sujeito, né, estou fazendo talvez uma crítica, talvez leviana, porque eu não conheço detalhes. Mas tem um outro aspecto na matéria que eu já vou dizer, acho que diminui o risco de eu estar sendo leviano. Esse tipo de decisão provavelmente é daquelas que o sistema serve para controlar esse tipo de caso, sim. E por que eu quero confirmar? Porque neste caso aqui a matéria diz que o árbitro fixou a sua própria remuneração em 30% do valor da condenação. Então ele acabou de criar uma confusão ainda maior, o tribunal olhou e falou assim, anulou por imparcialidade, por falta de imparcialidade. Talvez seja, porque assim, olha, se eu botei uma remuneração proporcional ao valor da condenação, eu acabei de criar um motivo para condenar. Então eu não julguei com a equidistância adequada. Como eu sou juiz arbitral de uma Câmara que tem número e parece nome de tribunal, está tudo meio errado aí mesmo. É bom que eu seja controlado nesse caso, mas tem uma série de outros que não precisa ser controlada, porque se o processo correu com rigidez, ele tem que ser mantido, e aí com isso ficamos com a boa arbitragem, nos livramos da arbitragem meio podre. 7 minutos de fala, segundo os meus controles, presidente. Você tá, para deixar mais tempo para o Carmona, né? Para o Carmona ficar feliz, eu sei. Carmona. Não, olha, vou ser rápido, porque eu sei que a gente já está no sobreprazo, né? Eu acho que o Superior Tribunal de Justiça, nessa questão das anulatórias, está fazendo um ótimo trabalho. Em alguns tribunais locais, inclusive tribunais grandes, né, dos estados onde a arbitragem teve uma repercussão maior, está havendo erro, sim, dos tribunais locais de anular sentenças que são rígidas. Porque o tribunal, às vezes, se imiscui no mérito. Deve ser muito difícil
o tribunal ou o juiz de um tribunal local verificar que não concorda com a decisão que os árbitros eventualmente deram e trabalhar com aquela decisão e achar um motivo qualquer para anulá-la, mas em último caso a gente percebe que ele está anulando porque ele não concordou com a decisão. Ou então encontrar relações, falta de revelações, por exemplo, que é um dos motivos de anulação das sentenças arbitrais, por falta de imparcialidade, encontrar ali critérios xiitas de revelação, de conexão entre árbitros e partes, pelo simples fato de alguma coisa não ter sido revelada. São coisas muito particulares que o Superior Tribunal está procurando refinar. Recentemente, uma decisão até rumorosa no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que anulou uma sentença arbitral, acabou sendo reformada no Superior Tribunal de Justiça, porque reconheceu-se que o tribunal local não verificou ou não analisou a questão da maneira mais adequada. E eu acredito que isso vai acontecer bastante com tribunais localizados, sejam eles federais ou Tribunal Federal, seja o Tribunal de Justiça, porque nós estamos tendo a administração pública se inserindo na arbitragem cada vez mais. Então, isso vai parar nos tribunais federais também. Mas eu acredito que o Superior Tribunal vai acabar resolvendo esta questão e criando parâmetros adequados, razoáveis, para que haja efetivamente um controle das decisões nos termos do artigo 32 da Lei de Arbitragem. Mas eu tenho presenciado também alguns exageros. E concordo com o Rica, é para a segurança de todos nós que existe o controle do poder judiciário. É para casos exatamente excepcionais que deve haver intervenção, sim, do Poder Judiciário para evitar que decisões arbitrais completamente esclerosadas possam entrar no sistema e possam efetivamente vincular aqueles que eventualmente se submeteram ao processo arbitral. Ana. Obrigada. Flávia, tem alguma consideração? Muito rapidamente, felizmente estou de acordo com tudo que eles falaram. Quando a gente está de acordo com tudo. Eu acho que, em primeiro lugar, eu queria reforçar o que o Ricardo disse, no sentido de que não há motivo para pânico, né? Eu acho que, infelizmente, muitas vezes a mídia coloca um pânico, às vezes por motivos obscuros, né, que estão por trás dessas notícias. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Eu concordo plenamente que as decisões, o sistema é excelente, eu acho que o desenho do sistema é muito bom, que o STJ, de fato, tem nos dado uma segurança jurídica muito grande nas decisões que dá, mas os tribunais de segunda instância, efetivamente, têm feito coisas, assim, apavorantes. E eu acho que existem 3 palavras aqui. A primeira delas é cultura, né? Eu acho que é uma questão cultural. A arbitragem é um mecanismo definitivo de solução de conflito do qual não cabe recurso. E as pessoas, tanto o usuário quanto... Eu entendo, obviamente, que o advogado ele tem que defender o interesse do seu cliente, mas também, eu acho que também cabe ao advogado não levar o cliente numa aventura jurídica totalmente despropositada, que tem um viés de má-fé, que o viés é único e exclusivamente não cumprir a sentença arbitral, porque muitas anulatórias são destinadas a isso, né? E aí que eu acho que tem que ter, agregar a questão cultural com a questão do bom senso, né? Casos que efetivamente, às vezes, houve uma violação, ou às vezes não houve, mas pode haver um fundamento para alegar que houve, eventualmente deixa-se uma brecha aberta, o advogado vai aproveitar, né? E o respeito, eu acho que o respeito do Poder Judiciário ao juízo arbitral é muito importante, assim como existe um respeito na via contrária, e eu acho que foi até esse julgamento que o Carmona mencionou do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi reformado pelo STJ, eu tive a infelicidade de ouvir a gravação da sessão de julgamento, e foi uma coisa que me deixou, assim, apavorada, com a falta de respeito
com que os desembargadores estavam se referindo àqueles árbitros, que são pessoas, assim, extremamente competentes, extremamente respeitáveis, e as coisas que eles falaram ali, assim, são de arrepiar os cabelos, né? Então, é uma única vez que eu vi isso, porque, né, acabei recebendo o áudio e tendo a oportunidade de ver, mas espero que seja uma exceção, porque efetivamente foi um desrespeito, assim, até pessoal com os profissionais, né? E eu acho que tem que haver esse respeito mútuo, esse bom senso e essa questão cultural. Mas fora isso, eu acho que o sistema foi muito bem desenhado e ele tem de tudo para funcionar, desde que respeitadas essas premissas. Obrigada, Flávia. Bom, a gente está aqui já no nosso tempo, tem agora um painel de dispute boards, se eu não me engano, para começar, né? Então, para não atrapalhar muito, eu vou agradecer a oportunidade da Sônia mais uma vez, agradecer aos professores Ricardo, Carmona e Flávia, os debates foram ótimos, espero que todos tenham gostado. E se vocês quiserem se despedir, ou se não, eu vou devolver a palavra para a Sônia, para ela chamar o pessoal do próximo painel. E peço desculpas pelos cachorros que estão latindo aqui atrás, mas home office tem disso. Eu queria somente agradecer mesmo, dizer que foi um prazer estar com vocês, desejar ótima continuidade para os trabalhos. Eu vou ficar aqui ouvindo, mas não vou ficar na tela, mas vou ficar aqui prestando atenção nas conversas, mas realmente vou precisar sair do grupo visual aqui. Mas agradeço muito ao convite, foi um prazer enorme participar. É sempre muito bom estar junto com Rica, com Carmona, com Ana e com todos vocês. Muito obrigada. Idem e bidem, faltou só o pão de queijo para completar esse nosso encontro, né, Flávia? Você fica devendo de novo, tá? Gente, bom dia para vocês, obrigado pelo convite. Eu, da mesma forma, quero saudar vocês todos, foi muito bom, como sempre, e de novo cumprimentar o OAB Pinheiros, parabenizá-los pela iniciativa e agradecer muito o convite. Obrigada, Sônia. Então, passamos para você chamar para o próximo painel e obrigada mais uma vez. Bom dia a todos.